Olá, bom dia para quem está aqui acompanhando o método transformação. Vou colocar um filtrozinho aqui porque a minha iluminação não tá legal. E hoje, para você que está aqui acompanhando o método e acredita que faz todo sentido aprender a controlar a sua mente, e isso vai te favorecer numa transformação de vida. Para você que está aqui e acredita que não existe transformação que não envolva a mudança da sua mente, porque a mente reflete no nosso corpo e reflete no nosso estilo de vida, que são as duas coisas que a gente quer transformar, o nosso estilo de vida e o nosso corpo. Então, seja muito bem-vindo, que hoje eu, Jaqueline Diniz, neuropsicóloga do método, vou explicar para vocês como a psicologia cognitivo-comportamental explica o comportamento humano e por que é importante a prática de mindfulness no processo de emagrecimento, no processo de transformação corporal. Bom dia, Daniele, seja muito bem-vinda. Pessoal, primeiramente eu vou explicar para vocês com muito prazer como pensa a psicologia cognitivo-comportamental. As palavras cognitivo-comportamental se referem a uma abordagem da psicologia. Você com certeza tem uma imagem de psicólogo na sua mente, seja ela de um filme antigo que você assistiu, e quando você imagina o que é um psicólogo, você de certo deve lembrar dessa cena de filme, que é a tua referência em psicologia, porque afinal de contas é uma profissão ainda muito estigmatizada, e aí você vai lembrar daquele médico sentado atrás de um sofá, uma pessoa deitada num divã, falando aleatoriamente os seus pensamentos, ou seja, você acabou de imaginar o modelo psíquico elaborado, aliás, o modelo de abordagem, de abordar da psicanálise, que é uma das mais antigas filosofias que estão dentro da psicologia. São um dos mais antigos jeitos de analisar o comportamento humano, a psicanálise. Para quem assistiu filmes de guerra, aprendeu a assistir o Soldado Invernal, tem uma referência de psicólogo, que é aquele que fica ali por trás de um experimento científico, controlando o comportamento das pessoas, adestrando o comportamento das pessoas. Então você com certeza se recorda de experiências onde o cenário da teoria behaviorista é expressado como a prática de um psicólogo. E o que é a terapia cognitivo-comportamental? O que é o behaviorismo? O que é a psicanálise? Essas são abordagens da psicologia, que é uma grande ciência, uma macrociência, vamos chamar a psicologia de uma grande colcha de retalhos. Então, cada um desses retalhos são como se fossem lupas por onde você vai espiar o comportamento humano e tentar entender o comportamento humano através daquele olhar, ou seja, daquela filosofia que tenta explicar o comportamento humano. Ou seja, saibam aqui comigo que nunca espere comparar um psicólogo com outro, porque é importante que você entenda que os psicólogos eles se diferem, além da área de trabalho, eles também se diferem pela abordagem, ou seja, a filosofia que rege o seu trabalho. Se você nunca fez psicoterapia ou se já fez por muitos anos, mas nunca ouviu falar sobre isso, então esse conhecimento vai agregar muito na sua escolha por um terapeuta. Ai, Jaqueline, mas qual o melhor tipo de psicólogo? O psicanalista, o behaviorista, o terapeuta cognitivo-comportamental, o existencial, o fenomenológico? Porque, na verdade, existem muitas abordagens dentro da psicologia, ou seja, muitas lupas por onde eu posso espiar o comportamento humano e tentar explicá-lo. Não existe melhor abordagem. O que existe é o melhor vínculo terapêutico, ou seja, aquele ser humano que você sentou junto com ele numa sala, você falou do seu problema, ele entendeu você, se conectou com o seu problema e falou assim, vem junto, a gente vai resolver, e você sentiu a afinidade, ou seja, deu um match, esse é o melhor para você. Afinal de contas, a psicologia é uma ciência. Existem essas múltiplas abordagens do comportamento humano para que justamente todos os tipos de problema, todos os tipos de pessoas possam se identificar com um processo terapêutico. O que é o processo terapêutico? O processo terapêutico é aquele que você, semanalmente, se encontra com um psicólogo e com uma finalidade específica
de trabalhar um problema, uma angústia, um sentimento, um pensamento ou um comportamento seu que você acha que já está na hora de mudar, mas não consegue porque está na tua estrutura, porque está na tua raiz, porque vem da sua infância, porque vem da sua ancestralidade, ou seja, vem dos seus ensinamentos, das suas aprendizagens anteriores. E se para você é tão difícil mudar um jeito de viver, por exemplo, eu tenho 29 anos, faz 29 anos que eu funciono dentro de um determinado modelo. Se tem algum comportamento meu que eu preciso mudar, que eu sinto que é hora de mudar, não vai ser em uma semana. Então você precisa de um processo psicoterapêutico. Hoje eu vou explicar para vocês qual é a diferença do trabalho do psicólogo dentro do método. Deixa eu só dar uma mudadinha aqui no cenário. E explicar a diferença entre o que é um processo psicoterapêutico e o que é a consultoria em psicologia, que é o que nós vamos fazer. Afinal de contas, os nossos encontros, eles serão contadinhos, ou seja, são até poucos encontros, porque eles são direcionados para um único problema, o problema alimentar, o problema da mudança de comportamento, de você conseguir ter persistência em práticas de exercícios físicos. Talvez você nunca tenha se prontificado a fazer exercícios físicos, a você conseguir manter foco em uma dieta, não se dispersar, controlar os seus pensamentos sabotadores. Ou seja, aqueles pensamentos de só hoje, dieta é difícil, eu não vou começar hoje não. Sozinho eu não consigo, vou esperar alguém começar comigo. Você está se sabotando ao pensar assim. Pensar de hoje eu tô feliz, eu mereço. Hoje foi um dia difícil, então eu mereço. Quando você pensa assim, você provavelmente está com a sua mente programada para se auto-sabotar. E compreender o porquê você pensa assim e mudar essa forma de pensar é o trabalho do psicólogo dentro do método transformação. E por que eu expliquei tanto a abordagem, né? Porque eu falei que o método de trabalho do psicólogo no processo transformação é diferente, não vai remeter àquele trabalho que você se lembra lá no filme, da psicanálise, com alguém deitado no sofá falando sobre, ou alguém falando de um comportamento ali específico. Não. A terapia cognitiva comportamental ela é baseada no trabalho explicitado por uma cientista. Na verdade, ela foi a filha do fundador da teoria cognitivo comportamental. O nome dela é Judith Beck. Ela trabalhou durante muitos anos num hospital onde realizavam-se cirurgias bariátricas e no setor bariátrico ela foi convidada a trabalhar com o pré-operatório e o pós-operatório e acompanhando o sofrimento daquelas pessoas que estavam ali diante de uma cirurgia que custaria a sua vida. Para poder emagrecer, ela se propôs a pensar no método para ajudar essas pessoas a emagrecerem apenas com a mudança do pensamento. Por quê? Porque através do olhar, através da lupa da teoria cognitivo comportamental, nós explicamos o comportamento humano, não é pelo inconsciente, não é pelo comportamento aqui, nós explicamos que comportamentos são produtos de pensamentos. Logo, se você mudar os seus pensamentos, você muda os seus comportamentos. Porque, afinal de contas, nós somos o que acreditamos ser. Primeiro, nós temos um mundo mental internalizado e, através dessa internalização do mundo mental, nós nos comportamos no nosso dia a dia. Se eu mudo essa internalização, se eu mudo esse jeito, essa direção de pensar, eu mudo a maneira de me comportar. E se eu me comporto comendo compulsivamente, comendo excessivamente, não praticando exercícios, você pode mudar isso se você mudar os seus pensamentos. Mas como mudar os meus pensamentos? Através de treino específico diário. Um deles, as ferramentas que nós vamos apresentar durante 10 sessões. Durante cada sessão são ensinadas de 6 a 8 estratégias de mudança de pensamento. Então, pensa, são 80 estratégias de mudança de pensamento para você reforçar os seus bons hábitos e dizer adeus aos maus hábitos através da mudança dos maus pensamentos, da falta de autoconhecimento,
da falta de autocontrole, da falta de amor próprio. Então nós vamos praticar tudo isso, porque isso é a raiz dos seus pensamentos. Você não muda, não se dispõe a mudar a maneira como você vive se você não tem amor próprio. Você não muda o jeito de se comportar se você não tem autoestima. Você não muda se você tem uma criação que na sua cultura não se podia comer sentado, se comia na frente da televisão, comia correndo, comia de qualquer jeito. Você vai levar isso para os seus filhos, você levou isso para dentro da sua casa, da sua criação para a criação dos seus filhos. Então mudar isso é difícil, mas é possível com ferramentas psicológicas que até a teoria cognitivo-comportamental tem para nos oferecer, que foi elaborado, na verdade baseado no trabalho da Judith Beck, pessoas que estavam ali prestes a ir para a cirurgia bariátrica. Ela ajudou essas pessoas a reverter o quadro de obesidade apenas com a mudança do pensamento. Que trabalho potente esse da Judith, não é mesmo? Esse trabalho você pode conferir acessando beckinstitute.com, onde conta toda a trajetória dessa cientista fantástica, que também é a mãe da terapia cognitivo-comportamental, filha do autor dessa teoria, Aaron Beck, e você pode acompanhar um pouquinho da trajetória dela entrando no site Beck Institute, onde ela conta um pouquinho sobre o trabalho que ela realizou em centros bariátricos, ajudando pessoas a saírem da obesidade mórbida, usando apenas o método da mudança de pensamento. E não foi através de uma terapia muito longa, foi através do que ela nos explicou no livro Pense Magro. Então, todo o nosso caminho aqui juntos vai ser baseado em como a Judith ajudou pessoas a transformar a vida delas de um estado de obesidade mórbida a um estado de pessoas com maior saúde. Quer conhecer mais sobre isso? Já dei muito spoiler por hoje, já contextualizei a diferença de um psicólogo para o outro, já falei sobre como, dentro da minha teoria, que é a minha abordagem humana, nós enxergamos a mudança de comportamento, ou seja, é através da mudança de pensamento. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que a prática diária de mindfulness está neurocientificamente associada a esse processo, porque você vai aprender a pensar diferente, não vai? Você vai aprender a exercitar o músculo do cérebro, não vai? Pois então você precisa começar uma prática nova de estar atento no aqui e no agora e nas novas ferramentas de pensamento que você vai receber. O mindfulness se trata disso. Se trata de aprender um novo estado mental, o estado de atenção plena no aqui e no agora. E é por isso que faz todo sentido associar a prática de mindfulness à prática de teoria cognitiva comportamental, voltada para o processo de emagrecimento e mudanças de comportamento e estilo de vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso método. Quem quiser assistir o vídeo inteiro vai ficar salvo aqui no IGTV. E vou deixando vocês por aqui. Uma ótima quarta-feira.